Oi, gente! A receita de hoje vai ser uma massa bem versátil que dá pra usar tanto numa empada como para tortinhas doces, tá certo? E é uma massa que ela derrete na boca, ela fica incrível. E são pouquíssimos ingredientes que a gente usa. Para fazer essa massa, eu vou usar manteiga e gordura vegetal. A manteiga que eu tô usando, ela tem 80% de lipídio. Então, quando vocês forem comprar, vocês vejam lá na margarina, eu tô usando margarina, na verdade. Vocês vejam lá no rótulo quantos porcentos de lipídio ela tem. Se ela tem 70 ou 80, é ela que você tem que usar para fazer essa massa, tá certo? Aí eu vou colocar aqui a minha manteiga. E aí, a farinha já tá aqui, mas eu deixei um bolzinho. Na descrição vai estar a farinha toda, completa, tanto quanto tem aqui e aqui. E aí você vai acrescentar a farinha aos poucos. Não acrescenta tudo de uma vez, porque você tem que ir sentindo a massa. Pode ser que a sua peça mais farinha ou menos farinha. E aí, o papel da gordura vegetal aqui é para ela deixar a massa ainda mais gostosa e derretendo mais ainda na boca, tá certo? Mas a quantidade de gordura vegetal, se você não tiver em casa, pode ser substituída por manteiga. Aí, na descrição vai estar dizendo, né, quantas colheres de gordura vegetal eu usei. E aí, se você não tiver, você pode substituir simplesmente pela margarina. Aí, agora a gente vai misturando tudo isso aqui. E a gente já vai ter que colocar literalmente a mão na massa. Ui! E aí é nesse processo que você vai sentindo e vendo se ela vai precisar de mais ou de menos. E aí, quando ela estiver pronta, eu vou dividir e botar queijo parmesão em uma e açúcar na outra. Na verdade, a minha, eu não vou colocar açúcar, porque eu gosto da tortinha doce, ela mais com uma base mais neutra. Mas se você quiser colocar, você pode colocar. E se você for fazer a massa toda salgada, você diz assim, ah, Bárbara, eu não quero fazer ela para dividir. Quero fazer ela toda salgada ou toda doce. Nesse processo aqui, você já vai acrescentar o parmesão ralado de pacotinho mesmo ou o açúcar. E aí a gente vai aqui mexendo. E essa é uma massa que você não precisa trabalhar muito ela. Ó, dá pra ver que precisa de mais um pouquinho de farinha. E aí eu vou acrescentando. Como não é uma massa que a gente tem que trabalhar muito ela para não desenvolver o glúten dela, então você só mexe até tudo ficar homogêneo. Não vai salvar ela, tá certo? E ela é uma massa que fica bem quebradiça mesmo. Não é que nem aquelas massas que a gente abre no rolo. Eu vou terminar aqui de amassar e mostro o ponto para vocês, como ela ficou. E também eu digo se eu usei mais farinha ou menos, tá certo? Eu já dividi a massa e o ponto dela é assim, ó. Ela fica uma massa bem quebradiça mesmo. Essa aqui, que tá sem o queijo parmesão, ela ficou assim também, ó. E aí o ponto dela é esse. Então, gente, aqui eu já dividi a massa e aqui eu já acrescentei o queijo parmesão, tá certo? Aí agora a gente vai modelar as forminhas. Pra empada eu vou usar essa daqui e pra doce eu vou usar essa menorzinha aqui. E aí pra modelar não tem segredo. Você vai pegar uma parte da massa, faz uma bolinha e vai abrindo assim, ó. E eu já vou colocar aqui dentro. Você pode modelar do jeito que você quiser. Aí você vai acomodando ela aqui dentro. Se você gosta de uma massa mais fina, você faz tudo pra ficar mais fininho. Se você gosta mais grossa, você deixa mais grossinha. E aí, vai acomodando toda aqui na forma. Sempre lembrando de deixar massa para tampinha, tá certo? Não faz todas de uma vez, faz uma quantidade, aí já tampa, para não ficar sem tampinha. Aí quando chegar aqui nesse ponto, você pega o recheio da sua preferência. Aqui eu fiz um frango cremoso. E você coloca aqui. E aí, eu já vou tampar essa daqui pra vocês verem como ela fica. Pega uma quantidadezinha da massa, faz uma bolinha e abre assim. Deixa eu precisar de mais.
E aí a gente coloca aqui por cima. Vai se quebrar mesmo, mas aí você vai acomodando assim, juntando todas as partes pra não... Quando ela for pro forno, ela não abrir. E aqui você vai fazendo assim. E aí você tira todo o excesso da massa. E vai deixando ela bem bonitinha. E aí por cima eu vou passar uma gema batida. Vai ficar assim. Então, eu vou pegar aqui a gema e vou passar aqui por cima. Foi só uma gema mesmo. Aí eu bati ela, tô passando aqui por cima. Meu forno ele já tá pré-aquecido a 180 graus, tá certo? Esse processo a gente faz antes de começar a fazer a massa. E aí por cima eu vou jogar um pouquinho de orégano. E aí você leva ao forno até ficar toda douradinha. Quando ficar dourada você retira do forno. Aí agora eu vou fazer a doce para vocês verem. A doce é a mesma coisa da salgada, só que ela a gente não vai colocar nenhuma tampinha. Pega um pouquinho da massa e vai acomodando a massa na forma. E aí você acomoda tudinho, tira os excessos. E aí a gente já vai colocar o leite condensado aqui dentro. E aí também, se você for fazer, deixa o forno já pré-aquecendo. E nessa daqui, quando ele começar a caramelizar em cima, é a hora de você tirar do forno, tá certo? A doce, ela demora um pouquinho mais, porque esse processo para o leite condensado caramelizar demora um pouquinho. E aí, o leite condensado, eu não vou deixar a medida porque vai depender do tamanho das suas tortinhas. Essa minha tortinha é muito baixa, então ela vai pegar menos leite condensado. Se eu usasse essa daqui, ela ia pegar bem mais leite condensado. E aí você simplesmente pega a caixinha do leite condensado, faz um cortezinho e vai colocando o quanto você quiser. E aí você coloca o leite condensado aqui dentro. Então, gente, ela vai ficar assim. Aí, nesse processo aqui, a gente leva já pro forno, tá certo? Eu vou fazer todas as massas e vou botar no forno. E aí, quando tiver tudo pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, elas já saíram do forno, tá certo? Aí, elas ficaram assim, bem douradinha. E pra desenformar, você tem que esperar ela esfriar por completo. Senão, a probabilidade dela quebrar é muito grande, tá certo? Aí, você vai botar ela assim na sua mão ou num prato. Você vai fazer assim, ó. Dá uma colejadinha e já vai soltar. Não precisei untar a forma porque já leva muita manteiga aqui. Então não precisa untar nem nada, que ela vai desgrudar facilmente, como vocês viram. Aí eu vou cortar para vocês verem como ela ficou por dentro. E ela ficou assim. Dá pra ver que é uma massinha que derrete bastante na boca. Porque ó, como ela vai se desfazendo. Ela fica assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, envia pros amigos. Compartilha esse vídeo nas redes sociais também, que vai me ajudar bastante, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.